Caríssimos irmãos e irmãs, paz, shalom, na força do Cristo ressuscitado. Próximo domingo estaremos celebrando o terceiro domingo da Páscoa. O evangelho desse domingo é um tanto quanto longo, né? Mas vamos vê-lo por parte, né? E vamos comentando, que assim fica melhor a nossa reflexão. É o evangelho segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada aquela noite. Aqui é interessante, né, esse relato de São João, que São João é sempre muito catequético, né? Claro, o Evangelho, esse texto do Evangelho, que é um acréscimo ao Evangelho de São João, capítulo 21, Jesus ressuscitou, Jesus já apareceu aos discípulos, e aqui mostra os discípulos indo pescar. Pescar é a missão da igreja, né? Jesus, quando chama os discípulos, os pescadores, diz: Doravante sereis pescadores de homens. Então, o ato de pescar, o ato da barca de Pedro sair para pescar, é um ato de evangelização. A barca de Pedro é a igreja. Temos que entender isso. E está Simão Pedro com outros que perfaz o número 7, o número perfeito, né? O número da perfeição daqueles que vão pescar. É o número correto de evangelizadores, está tudo certinho, né? Mas eles não pescam nada, não conseguem pescar. A evangelização, a missão, não dá certo. Vamos entender por quê. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Interessante. O que aconteceu? De repente os peixes apareceram. Qual é esse milagre? Claro, Jesus realiza o milagre. Porém, né, a atitude dos pescadores e dos apóstolos, né, é que agora eles realizaram o gesto de missão, o gesto de pescar, não nas suas próprias ideias, não no simples vou pescar de Pedro, mas em atenção à palavra de Jesus, jogaram a rede do lado direito e pescaram uma grande quantidade de peixes. Ora, meus irmãos, a igreja continua a obra redentora de Jesus Cristo. Nós, membros da igreja, também fazemos isso. Mas não na nossa palavra, na nossa ideia, mas a partir da palavra do próprio Jesus, em consonância e concordância com a palavra do próprio Jesus. A igreja não pode pregar uma palavra que traia aquilo que Jesus ensinou.
senão a pesca é fracassada. Né? É fracassada. Mas é interessante, continuamos aqui, né, esse texto tão cheio de coisas, né, do evangelista São João. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima do pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Ora, a igreja traz os peixes pescados. A igreja é aquela que continua a obra de Cristo. Mas quem dá de comer é Jesus. É muito interessante esse evangelho, porque Jesus ressuscitado aparece pedindo algo para comer. Depois que os discípulos pescam aquela grande quantidade de peixes, e quando eles voltam para a margem, Jesus está lá preparando já os peixes. Né? Ele que pediu de comer porque não tinha o que comer, ele agora tem pão e tem peixe. E distribui aos seus discípulos, né? O gesto da Eucaristia. A igreja tem a missão, mas quem alimenta a missão da igreja é o próprio Jesus. Foi depois buscar lá os 153 peixes, talvez um número simbólico de nações do mundo todo, enfim, né? Da obra da evangelização que é extensa, né? Mas quem dá de comer é Jesus. Né? Aquilo que alimenta a missão da igreja é o mistério pascal. Desde a antiguidade, por causa de um acróstico, ictis, né? Em grego, o peixe é símbolo de Cristo, da confissão, da profissão de fé em Cristo ressuscitado, né? Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. Bom, a gente tem que entender também isso, né? Que aquilo, Ele está no meio de nós, que nós dizemos a cada celebração eucarística e a cada saudação do presidente de uma celebração litúrgica, é a nossa confissão de que é Ele que está no meio de nós e nos alimenta. Mas ainda tem um trecho do Evangelho deste domingo. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir.
Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. O último trecho nos fala da tríplice confissão de Pedro. Não que Jesus, por vingança, quisesse que aquele que o traiu 3 vezes dissesse que o amava 3 vezes. Podemos olhar dessa maneira, não é um castigo, mas é mostrar: olha, Pedro, como você me ama. Essa tríplice confissão. Mas o que diz para nós? Nesse trecho do Evangelho de domingo, nós podemos dizer que existem 2 conversões de Pedro. A primeira é uma conversão efetiva. Aquele Pedro, a quem Jesus até chegou a dizer: vai para trás de mim, Satanás, percebe exatamente isso, que é necessário dar crédito à palavra de Jesus para realizar a obra. O projeto de Deus manifestado em Jesus Cristo, o anúncio do reino da maneira como Jesus ensinou, Pedro se converte. Esse gesto dele se vestir porque estava nu e se jogar no mar, dá impressão de conversão, de batismo, de mergulhar de cabeça na obra de Jesus. É uma conversão efetiva. Mas é como se esse trecho do Evangelho dissesse: não basta uma conversão efetiva. Não basta eu acreditar que esse caminho do Evangelho é o melhor caminho. Não basta eu ter compreendido que é assim que tem que ser. Mas é preciso ter também uma conversão afetiva. Tu me amas? O Senhor nos pergunta com esta palavra nesse domingo a cada um de nós. Você que acredita no meu projeto, você que está aí participando da igreja, você que é pregador da palavra de Deus, você que está em tantos e tantos projetos missionários de evangelização, você me ama? É uma pergunta, parece absurda, porque nós não amamos uma ideia. O nosso encontro não é um encontro com uma ideia, com um projeto. O nosso encontro é com uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo encontra-se com Pedro e a pessoa de Jesus Cristo também se encontra conosco. Então, é necessário realmente termos esta relação afetiva com Jesus. Sentirmos-nos amados por Ele e amá-lo e confessar o amor que nós temos. Aí a nossa conversão estará completa, como esteve a de Pedro, a ponto de, quando fores velho, outro te cingirá e te levará aonde não queres ir. Jesus disse isso para indicar com que espécie de morte, Pedro daria glória a Deus. Como no final da nossa existência daremos glória a Deus. Que esse amor esteja vivo dentro de nós. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela renovação espiritual, para que tendo Nossa Senhora, eu vou ter na oração. Oremos, irmãos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Saudação a todos e de modo especial aos trabalhadores, Esse domingo, 1º de maio, é dia do trabalho, dia do trabalhador. Continuemos firmes na construção de uma sociedade, nos valores do reino de Deus.